Olá, meus queridos, voltamos para o sétimo e último sinal. Esse sinal não é um enorme sinal, mas eu considero que seja algo muito revelador para os nossos dias, que seria a evidência tecnológica. Nós vemos nos dias de hoje que essa evidência tecnológica é algo que dá a base para que o Messias, aliás, para que o anticristo, né, o antimessias, ele venha governar. Nós vamos ver aqui em Daniel, capítulo 12, e o versículo 4, dizendo assim: Tu, porém, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até que o propósito, até que o tempo próprio do fim, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de muito saber. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Há algumas outras traduções que diz a ciência se multiplicará muitas e muitas vezes. Nós vemos que esta ciência ela se multiplicou muitas e muitas vezes devido à era tecnológica que nós estamos nos últimos dias. Isso é um sinal muito grande. Eu acredito que eu não precisava nem falar mais a respeito disso, mas eu quero dar para vocês aqui 7 áreas que a tecnologia tem crescido e tem se multiplicado. Realidade virtual. A realidade virtual ela tem sido algo que não somente é utilizado para jogos. Essa realidade virtual ela beneficia muitos departamentos. Nós vemos que através de, de uma definição, né, uma definição de telas, nós podemos praticamente conversar com pessoas, etc. Mas o que é essa realidade virtual? Seria a mais utilizada no universo dos games, né? Existe agora uma outra tecnologia chamada realidade aumentada, que é você veste óculos e é como se você estivesse dentro do próprio jogo. Essa realidade virtual não só serve para jogos, mas serve para você fazer até passeios culturais. Muitos museus eles eles têm essa tecnologia para que você vá ao museu mesmo sem estar lá. Coisas profundas, coisas muito maravilhosas que isso tem proporcionado. Somente nos nossos dias, né? É interessante que eu só vou fazer um adendo aqui porque a tecnologia ela não está ligada somente com a nossa época dos transistores, mas ela teve já muitos momentos de tecnologia. Há quem estude arqueologia e vê muita tecnologia, mesmo nos tempos passados. O homem sempre foi muito inteligente. Quem diz que no passado o homem ficava caçando somente com arco e flecha e usava uma tanga de uma pele de animal, falando que os homens eram como macacos, está muito enganado. Os homens eles fizeram grandes construções no passado que para a sua época foi uma tecnologia muito avançada. Construíram coliseus, construíram pirâmides, construíram pirâmides ao redor do mundo inteiro, que nos dias de hoje os engenheiros não entendem como que aquelas pedras foram levadas de um lugar a outro e foram colocadas, empilhadas. Existem construções dos maias e incas que blocos enormes de toneladas eram empilhados e essas pedras eram tão perfeitamente colocadas que não passava sequer
um dedo ou mesmo uma folha entre elas. Mas aqui nós estamos falando de uma era tecnológica diferente, uma era tecnológica dos transistores, da energia, da energia que nós vemos hoje em dia, responsáveis por ligar todos os nossos aparelhos eletrônicos. E essa realidade virtual é um dos tópicos que acredito eu que não teve no passado. A aviação, né, é uma tecnologia que veio se desenvolvendo cada dia, e a aviação se desenvolveu tanto a ponto de o homem lançar aviões ultrassônicos. Eles atingem a velocidade do som, de tão rápido que são. Instrumentos de aviação, né, coisas que são muito tecnológicas. Não vamos se aprofundar muito em cada tema, mas só para passando para vocês. A tecnologia militar na área de bombas. Existem mísseis intercontinentais, né? Geralmente os militares, pela sede pela ganância de conquista, né, o governo ele financia pesquisas, pesadamente em pesquisas, em departamentos de guerra, a qual os militares eles geralmente têm a tecnologia de ponta, né? Nós vemos as bombas elas se evoluírem a cada dia. Nas últimas guerras, na última guerra mundial foi se desenvolvida a bomba nuclear, né? Destruiu-se muitos países as bombas enriquecidas com urânio, plutônio, a qual o poder destrutivo delas era muito grande. Então nós vemos que antes o homem combatia corpo a corpo, agora os combates são em massacre, né, de grande escala. E a tecnologia tem se desenvolvido cada dia mais nessa parte de bombas. A medicina genética, né, que não se dizer, nós vemos que nos dias de hoje o homem reproduzindo pequenos pedaços de órgãos humanos, né, não exatamente criando, mas usando alguns outros tipos de organismo para que esses organismos eles se multipliquem as células e eles consigam criar pedaços de órgãos humanos. A medicina genética, a medicina, na verdade, ela se desenvolveu muito. Nós vemos que ela tem adquirido conhecimento mais e mais, e esse conhecimento tem passado e sendo acrescentado. Nós vemos hoje o ser humano fazendo uso da medicina genética, fazendo os alimentos transgênicos, né, na genética. Nós vemos o conhecimento do gene humano, do DNA. Nós vemos o homem com seus microscópios eletrônicos fazendo descoberta de novas bactérias, descobrindo, né, descobrindo alguns mecanismos que o corpo tem para que ele possa absorver a alimentação. Como que ele faz isso? Através das máquinas moleculares. Como foi descoberto isso? Com os microscópios eletrônicos, né? Máquinas do tamanho de moléculas, que foi descoberta, né, pela medicina. Nós vemos que a área de medicação e muitas coisas foram acrescentadas, né? Nós vemos que vacinas são feitas, a medicina genética é usada tanto para o mal quanto para o bem. Há teorias de conspirações que dizem que genes modificados ou bactérias ou qualquer outro tipo, né, são armas biológicas, né, também usadas na tecnologia militar de destruição. Nós vemos a área de robótica. Se nós pegarmos a medicina com a robótica, nós vemos médicos operando de outro lugar do mundo através de robótica. O médico está em um país, o paciente e a sala operatória, né, está do outro lado, né, nós vemos distâncias muito grandes e
o médico comandando um robô do seu escritório e fazendo cirurgias complexas com a sua sabedoria, talvez de um país para o outro, em tempo real. Então a robótica foi utilizada também nas indústrias em larga escala, tirando muitos empregos, mas ao mesmo tempo dando muitas qualidades e abrindo outras portas. A robótica foi algo que tem crescido muito. Na comunicação, que se falar, né? Nós temos hoje em dia aí meios de comunicação que mudou muito. Antigamente era fumaça, antigamente era telex, telégrafo, antigamente nós mandávamos carta, hoje não, hoje é e-mail, do e-mail já evoluiu para o WhatsApp, e nós vemos que a comunicação, hoje que algo era só utilizado nos filmes de Guerra nas Estrelas, hoje em dia pelo WhatsApp nós conseguimos conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, ou qualquer lugar que seja, e ver essa pessoa. Né? Comunicação em tempo real. Você consegue enxergar essa pessoa e pode até alguns outros aplicativos fazer uma videoconferência com muitas pessoas, um em cada país, consegue fazer uma reunião, né, com essa tecnologia. Nós vemos a internet juntando os continentes, fazendo com que os continentes percam isso. E isso realmente é algo que aconteceu na Torre de Babel. Deus fez uma confusão da língua, né, para que o povo não ficasse mais ali, porque eles estavam desobedecendo uma ordem. Deus disse para o povo se espalhar, crescer e multiplicar. Só que eles fizeram uma torre exatamente para ficar juntos. E Deus não quis isso e confundiu a língua deles para que eles pudessem se espalhar. E nós vemos um retrocesso agora. Nós vemos que o Google ele consegue traduzir as línguas e produzir no seu própria comunicação. Nós vemos que quando a ONU se reúne, antigamente se fazia uso de tradutores, hoje em dia nós vemos que tem aparelhos que fazem a tradução simultânea, né? Então nós vemos que a comunicação mudou muito, né? Hoje em dia as pessoas dentro de casa conversam com o WhatsApp, e não se tem mais tempo para as pessoas que estão perto, mas se comunicam com as pessoas que estão longe, e as de perto acabam perdendo a comunicação. Enfim, não quero falar sobre isso, mas a comunicação ela tem, né, mudado e se desenvolvido de uma outra maneira. Até mesmo as mídias, nós vemos que a televisão, há pouco tempo atrás agora já se perdeu, o sinal analógico teve uma conversão para o sinal digital. Nós vemos que hoje em dia as pessoas quase que não assistem televisão, mas ficam ligados e interagindo com a notícia, conversando e pesquisando, tudo ao mesmo tempo, tudo através da internet. Nós vemos que a internet, até na rua, ela está rápida, através da tecnologia 4G. Possivelmente daqui a algum tempinho já está entrando, né? Aqui no Brasil só 4G, possivelmente em outros países já tem outra tecnologia, mas a tecnologia de 4G já é possível você fazer muitas coisas. Antigamente a internet, a discada era terrível, agora a comunicação mudou-se completamente. E a nanotecnologia, por último aqui, nós vemos que a nanotecnologia tem se aumentado muito. E essa nanotecnologia é exatamente quando você faz qualquer tipo de mecanismo ou qualquer tipo de produto que contém essa nanotecnologia, muito explorado hoje em dia pelo comércio. Né? São pequenas partículas que você consegue ter mais resultados. Mas o que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia a evidência tecnológica, se nós juntarmos tudo isso aí, é o berço perfeito, é o controle perfeito para o anticristo. Nós vemos que o anticristo, ele assume o domínio religioso, o domínio financeiro, ele assume o domínio político, centraliza tudo nele. E hoje nós podemos entender que através de mecanismos, através de
de um celular, por exemplo, o celular possivelmente poderia ser um sinal da besta, porque não precisa ser um chip. Hoje em dia tem a questão do cartão, né? Existe alguns celulares que você não precisa mais nem usar o cartão de crédito. O celular, o celular você já consegue utilizar ele como um cartão de crédito. Você aproxima o seu celular, que está devidamente codificado pelo seu banco, e faz com que o seu celular ele autorize a venda daquilo. Então nós podemos entender que o dinheiro em espécie, moeda, né, possivelmente dentro de poucos dias vai ser dispensado pelo seu alto custo e pela facilidade, pela dificuldade de se devolver troco e assim por diante, e acabando com o dinheiro em espécie, né, exatamente o controle do anticristo, que ninguém poderia vender nem comprar sem o domínio do anticristo, porque tudo passaria por uma instituição financeira. Falar em instituição financeira, nós vemos a junção, a fusão de muitos bancos, de muitas instituições, um comprando o outro, até que, acredito eu, que surgirá um banco único, saindo no caso, entrando no banco único, e um documento único, incluindo todos os seus dados de cartão de crédito e tudo mais, a plataforma já está dominada, né? Não tem mais o que se fazer. Nós vemos que hoje em dia, se você andar com o celular com a sua internet ligada, você já está sendo rastreado, né? É possível que você digitando os seus dados em uma busca pelo Google, você já tenha se deparado um pouco mais à frente com uma propaganda de algum remédio, de alguma coisa que você tenha buscado por aqueles dias. E o que é isso? Isso é a tecnologia do Google. O Google ele não dá nenhum dos seus produtos de graça. Você, quando usa o buscador, você está preenchendo automaticamente uma pesquisa de compra, de uso do usuário, né? Então, o usuário, quando ele está andando numa via pública com o seu celular, com o seu carro, por exemplo, vamos supor que as pessoas têm 50 pessoas caminhando, trafegando pelo quilômetro 100 da Via Dutra. Então, por uma média, todos aqueles celulares que estão conectados na internet, eles chegam a uma velocidade média de que aquela via está, sabendo se a via está com trânsito, sabendo se aquela via não tem trânsito, sabendo como está o fluxo de veículo e assim por diante, encaminhando os dados direto de cada usuário para uma central que é o Google Maps, ou seja, qual for o outro aplicativo, fazendo com que as pessoas sejam automaticamente rastreadas, usando como um benefício para o aplicativo, mas nada impede de que você esteja sendo rastreado particularmente. Então nós entendemos que tudo isso é um domínio, né, que a tecnologia tem exercido, e hoje em dia ninguém mais quer ficar sem esse benefício. As pessoas ficam sem crédito de internet, ficam sem crédito de alguma coisa, ficam desesperadas e automaticamente compram, né? Antigamente não ficava-se sem água, depois não ficava mais sem energia elétrica, hoje em dia não se fica mais sem internet, porque ninguém mais aceita essa vida de antigamente, sem estar conectado e conversando. Então nós sabemos que essa é a plataforma perfeita para o governo do anticristo. E com isso, nós sabemos que Jesus está voltando. Olha só, nós passeamos por um grupo de 7 evidências bíblicas. Depois dessas 7 evidências bíblicas, nós conhecemos uma evidência bíblica que tem 7, que é Mateus 24, já se soma 13 evidências bíblicas. Nós continuamos a caminhar por mais 6 evidências bíblicas, que dão um total de 19 evidências bíblicas. Então nós falamos aqui
por último, a evidência tecnológica, que nós entendemos que Jesus está voltando e essa volta nós reconhecemos que está muito próximo nos nossos dias. Essa caminhada bíblica, essa caminhada pelas evidências, eu fiz com você para evidenciar que Jesus ele está às portas. Para quem diz que não há sinal, não há nada que possamos se agarrar em sinais da volta de Jesus, aqui nós provamos que há sim evidências da volta de Jesus e evidências de que nós estamos para entrar num período de colapso, de grande tribulação nessa terra. E nós entendemos que a grande tribulação ela só poderia acontecer quando a igreja ser levada dessa terra juntamente com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que há um que detém o anticristo, e esse um nós entendemos que é a igreja, que é o próprio Espírito Santo que está com a igreja na terra. E para que as trevas tomem conta e dominem essa terra, nós entendemos que é necessário que a luz do mundo, que é a igreja, que é o Espírito Santo, seja tirado. Aonde existe luz, não há trevas. E aonde existe trevas, não há luz. Porque ambas não se combinam. Por isso que a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. E é isso que nós entendemos. A igreja precisa, ela é aquela que detém o anticristo, ela precisa ser tirada da terra. Então nós, como igreja, aguardamos e dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E eu disse, esses 7 grupos de sinais da volta de Jesus, para dizer uma coisa para você. Meu amigo, você precisa estar preparado. Se você não é um cristão, não crê em Jesus, não acredita na volta de Jesus, e nem muito menos que ele veio, e nem muito menos que Jesus seja aquele que foi enviado por Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz o que é a vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus e a teu Filho, a quem tu enviaste. Então, querido, eu quero te dizer que nós precisamos de vida eterna, visto que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo de Deus virá a essa terra, e essa terra está com seu prazo esgotado, com o seu prazo para um colapso, a qual será o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor está por vir nessa terra. Se você acredita nisso e quer escapar, eu vou te passar a receita. Primeiro, se você não é filho de Deus, você precisa fazer hoje uma aliança com Jesus. Receba Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente e eterno Salvador da sua alma, e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que ressuscitou de entre os mortos, e com seu coração creia para a justiça e será salvo. E se você será salvo, eu quero lançar uma promessa que diz a palavra do Senhor: se tu creres, aleluia, a tua casa, você e a sua casa servirão ao Senhor. Porque à medida que nós somos salvos, nós não queremos simplesmente ser salvos, mas nós queremos também que toda a nossa família seja salva. Então, se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus não é exatamente em raios brilhantes, mas é na salvação da sua família. É isso que Deus deseja. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você crê nisso, ore comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a sua salvação, a tua filiação. Me recebe como teu filho. Eu quero ser adotado neste momento. Pois bem, meu amigo, se você orou dessa maneira com fé,
O seu nome já foi agora, nesse exato momento, escrito no livro da vida. E você já tem possibilidade de Jesus voltar neste momento, você subir. Mas é necessário que você busque a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos ser batizados. Para ser batizado, você precisa crer. Mas para que você seja batizado, você precisa ir a uma igreja que professe o nome de Jesus da maneira que a Bíblia diz. Então vá para uma igreja mais perto da sua casa e receba Jesus, faça a sua confissão pública. Quando o pastor da igreja falar quem quer receber Jesus, você levanta a sua mão e vai receber uma oração. Faça essa confissão pública. Então eu quero te dizer, congregue, busque a Deus e você vai ter uma diferença na sua vida. Para finalizar, esses 7 sinais, eles não são um despertamento somente para a igreja, somente para as pessoas que não têm Jesus, mas para a igreja. A igreja dos últimos dias tem vivido uma vida de pecado. Não digo toda a igreja, mas uma boa parte da igreja que não tem se guardado da imundícia deste mundo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia diz que um dos sinais da volta de Jesus seria a apostasia. Essa apostasia é o abandono da fé. Então, para você cristão que está afastado do Evangelho, volte para Jesus hoje. Para você cristão que tem vivido uma vida rota, uma vida de 2 caminhos, uma vida que você compactua com o pecado, com a pornografia, com a falha deste mundo, com o príncipe deste século, porque quando nós pecamos, se tornamos escravos de Satanás. Eu quero dizer para você 3 conselhos. Para onde nós iremos? Eu te pergunto nessa noite, eu te pergunto nesse momento que você está assistindo esse vídeo, para onde iremos nós? Se só Jesus tem as palavras da vida eterna, se só Deus tem a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu tenho uma direção para você que tem se enfraquecido a sua fé, que tem se afastado do Evangelho, que tem vivido um Evangelho à sua maneira, a maneira do pecado, aquilo que o diabo gosta. Mas eu digo para você, viva uma vida que você possa agradar a Deus. As suas vestes precisam estar limpas. A Bíblia diz em Apocalipse, bem-aventurado são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade santa pelas portas. Olha, meu amigo, eu digo para você, se você sente medo ao pensar e ao ouvir a respeito da volta de Jesus, porque existe alguma coisa de errado com você. Você precisa se santificar, você precisa buscar a Deus, você precisa ter uma vida com Deus. E eu dou para você 3 conselhos do que fazer para estar preparado, se santificando. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, quem não se santifica não está esperando Jesus, porque a palavra de Deus diz, aquele que tem essa esperança, santifique-se a si mesmo, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. A palavra do Senhor dá uma ordem para nós que estamos esperando e aguardando a volta de Jesus, se santifique. Santifique em todo o seu espírito, buscando a Deus em espírito e em verdade. Se santifica toda a sua alma, tira o ódio, tira o rancor, tira o medo, tira a raiva, tira todos os pecados da mente, todos os pecados das suas emoções, todos os seus pecados da sua vontade de ficar fazendo o que é errado para com Deus. E santifique o seu corpo. Você que tem se prostituído, você que tem dado o seu corpo para o pecado, entregue o seu corpo para Deus, se santifique, porque é certo que Jesus vai voltar. O terceiro conselho que eu dou para você, crente, que já recebeu Jesus,
Tenha uma vida de oração. Lucas 21:36 nos diz assim: vigiai, portanto, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, portanto, em todo tempo orando. Cristão que não ora não tem força para dizer não para o pecado. Cristão que não lê a palavra de Deus não tem força para estar longe do pecado, ou o pecado te afasta da sua vida com Deus, em oração, em jejum, em leitura da palavra, ou a oração, o jejum e a leitura da palavra te separa do pecado, porque quando nós pecamos, nós nos afastamos desta vida com Deus, mas quando nós chegamos a Deus, nós se afastamos do pecado, e é impossível uma coisa combinar com a outra. Então eu peço para você, tenha uma vida de oração, se esforce. Eu sei que não é fácil, eu tenho vivido experiências travadas, de lutas travadas, de não conseguir orar, mas se esforce, porque esse é o propósito de Deus, é o seu tempo, é o seu momento de você orar, é o seu momento de você ter a sua vida com Deus, de você se apaixonar por Jesus, de você ansiar a vinda do Senhor, e só há uma maneira, quando você se aproxima de Deus, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A palavra do Senhor diz que nós devemos estar buscando ao Senhor. Busque ao Senhor em oração. Você não sabe orar, mas o Senhor, o Espírito Santo vai te ensinar a orar. Então ore. Quando você pensar que já orou muito, ore um pouco mais, porque a oração vai te ligar com Deus e não vai te deixar ficar nesta terra, porque nós precisamos estar de pé. Quando Jesus voltar, nós precisamos estar de pé, nós precisamos das nossas vasilhas cheias de azeite, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos não ter o Espírito Santo em nós apagado. A palavra do Senhor diz: não extingais o Espírito Santo, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Não extinga o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo que habita no cristão, porque se nós entristecemos, nós vamos estar com as nossas lâmpadas apagadas, e naquele dia não estaremos de pé, mas estaremos caídos. Terceiro e último conselho que eu dou para você: congregue. Hebreus 10:25 diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Não nos abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Queridos, nós aprovamos para você aqui hoje que o dia do Senhor está chegando. Nós estamos dizendo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. A volta de Jesus está muito próximo. Jesus está voltando. Por isso, se reúna como igreja, busque ao Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que um dos sinais do avivamento da igreja é porque eles se reuniam e tinham tudo em comum. Então, querido, talvez você esteja decepcionado com alguma coisa que aconteceu em alguma igreja. Eu quero te dizer, existem ainda hoje pastores que são segundo o coração de Deus, para apacentar o seu coração. São pastores que ainda hoje guardam o pastorado, que não querem comer a carne da ovelha, mas querem cuidar da ovelha, segundo o Senhor Jesus mandou. Então, querido, você não pode ficar no YouTube assistindo pregação, você não pode ficar simplesmente somente em casa, fazendo o seu culto em casa, mas você precisa se congregar, você precisa ir à igreja, nem que ela seja pequena, mas que seja sadia, que você veja que o pastor, que o anjo da igreja tem um coração voltado ao Senhor.
porque há muitos que se desviaram da palavra, muitos comem a carne da ovelha, muitos são aqueles que não pregam mais a palavra e muito menos ao arrebatamento e à volta de Jesus. Mas eu quero te dizer, ainda hoje existem pastores que são segundo o coração de Deus. E são pessoas que vão ser autoridade espiritual sobre a sua vida e orar por você, conhecer a sua vida. Quero te dizer, congregue, santifique, ore e se congregue, porque o Senhor está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e o Espírito e a igreja dizem, vem, e todo aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente.